Eu recebo centenas de mensagens todas as semanas perguntando como que eu começo na área de tecnologia do jeito certo, gastando o mínimo de tempo possível e tendo o melhor mapa que eu poderia ter para começar a trabalhar na área. Então, hoje a gente vai conversar sobre a melhor escolha que você tem para fazer hoje e qual que é a profissão de tecnologia mais importante e sexy que a gente está tendo na atualidade. Essa profissão é a engenharia de dados. É a profissão que mais cresceu na área de dados nos últimos anos. E se você não sabe, a área de dados atualmente é a área mais importante da tecnologia, seja por inteligência artificial, pelo valor que os dados têm, as empresas estão investindo muito dinheiro nisso aqui. E a gente tem uma perspectiva de que ela continue crescendo por motivos óbvios. Quanto mais dados a gente produz, mais engenheiros a gente precisa. Quanto mais a gente inova, de mais engenheiros a gente precisa. Isso é um fluxo que continua por muito tempo, a gente tem perspectivas dele durar por mais alguns anos a fio. Então, também separei alguns dados aqui para você ter uma ideia melhor de uma pesquisa que foi feita no maior mercado de engenharia de dados que a gente tem na atualidade, que é a Índia. Então, eles descobriram que, por mais que a gente já tenha algum tempo ali de engenharia de dados, continua sendo uma profissão que tem um aumento constante do salário médio. Então, a gente vê ano após ano o salário médio dos engenheiros de dados subindo e a gente tem um aumento de oportunidades de trabalho disponíveis. Então, além de você ter um crescimento do salário médio, você também tem um crescimento de posições disponíveis. Ou seja, é uma coisa que as empresas estão investindo muito e está tendo muita atenção no mercado. Falando um pouquinho de Brasil, hoje, segundo a Glassdoor, que é um dos maiores sites ali de agregador de salários, de opiniões de empresa, a gente está tendo um salário médio entre 5 e 11 mil reais. Mesmo falando de posições iniciais ali, a gente já vê um salário médio que é mais do que duas vezes melhor que a média do brasileiro. E eu já vi algumas posições de engenheiro de dados júnior por 7 mil reais, tirando benefícios. Então, é uma profissão que está tendo muito investimento das empresas e é a melhor escolha que você tem hoje na área de tecnologia. Além disso, você tem um momento único na história da carreira de dados, onde você pode aproveitar todos os benefícios que todo mundo quer quando está procurando emprego desse tipo, que é um salário alto em tecnologia, salários médios de tecnologia são muito maiores que o salário médio de outras profissões, a opção de trabalho remoto, que continua tendo muita atenção e muita disponibilidade de vagas, horários flexíveis, que é uma coisa que as pessoas gostam muito, você poder flexibilizar ali as horas que você trabalha, você trabalha um pouquinho à noite, um pouquinho de manhã, isso melhora muito o seu dia e principalmente qualidade de vida. Então, você acaba tendo mais tempo para você, você não fica pegando o ônibus lotado todo dia, você não fica perdendo tempo no trânsito e você também não fica correndo risco na rua, porque a gente sabe que o Brasil está cada vez mais perigoso. E você pode aproveitar o momento de desespero das empresas. As empresas estão malucas atrás de engenheiros de dados. Você pode abrir o LinkedIn hoje, você vai encontrar milhares de vagas disponíveis no Brasil, onde eles simplesmente não conseguem suprir essas vagas porque não tem profissional qualificado suficiente. E estão pagando salários acima da média para tentar chamar mais atenção. Então, lembrando um pouquinho do que a gente falou ali no começo, é uma profissão que está pagando cada vez mais e está tendo cada vez mais vagas disponíveis. É uma tendência muito importante para você surfar agora. Então, se você acompanha de tecnologia há um pouco mais de tempo, é o que rolava com cientistas de dados mais ou menos 5 anos atrás, onde a gente via gente trabalhando 8 horas por dia e ganhando mais que a média de médicos no Brasil. Foi o que rolou com cientistas de dados alguns anos atrás. Ou seja, você precisa correr para aproveitar esse momento da tecnologia e aproveitar esse momento ali e surfar a onda do engenheiro de dados. E aí eu já quero separar um pouquinho o nosso público para entender se essa conversa aqui é com você ou se você simplesmente pode sair desse vídeo agora. Então, para quem que eu estou falando que é esse mapa que eu vou te prover? Primeiro de tudo, para quem sonha em ter um emprego foda na área de tecnologia de grandes empresas, principalmente na área de dados, independente da área que você veio. Então, eu já trabalhei com músicos, com físicos, matemáticos, contadores, todos na área de tecnologia, todos na área de dados e pessoas que estavam voando e sendo muito bem-sucedidas. Para quem quer um trabalho com mais liberdade, para quem quer um emprego com salário muito acima da média, com inúmeras possibilidades de ganhar em moedas mais fortes. Ou seja, você consegue empregos pagando em dólar, em franco suíço, em euro, em moedas polonesas, que são muito mais valiosas que o real, e você consegue competir por esses empregos de igual para igual. Para quem gosta de aprender, porque é muito importante que você goste de aprender, e para quem quer construir uma carreira sólida em uma profissão que está mudando o mundo e continua crescendo sem parar. Então isso daqui é muito importante para você. E para quem não é essa conversa, e já pode sair desse vídeo agora, que não vai fazer muita diferença,
para quem quer trabalhar com outra profissão de dados. Então, a gente não vai falar sobre análise de dados, análise de BI, ciência de dados, engenharia de machine learning. Não é o foco aqui, o foco é engenharia de dados. Então, se o seu objetivo é uma dessas outras profissões, não tem problema, a gente se vê numa próxima. E para quem quer um hackzinho ali qualquer para tentar fazer dinheiro, isso não existe, existe o caminho melhor e mais curto, que não é um hack, é simplesmente trabalho duro sendo aplicado. E aí, você pode perguntar quem sou eu, se você não me conhece de alguma forma. Meu nome é Marco Ajá, eu tenho mais de 5 anos de atuação na área de dados. Eu já tive experiências em diversas áreas, como engenharia, produto, governança, e elas me deram uma perspectiva e um poder que poucos profissionais têm hoje no mercado, que é uma visão muito abrangente do que o cliente quer e como conseguir isso. Afinal de contas, eu já estive do lado do cliente e hoje eu estou do lado da engenharia, então eu tenho bastante propriedade para ter essa conversa. Eu já trabalhei em startups, corporações gigantescas e consultoria. Isso me dá uma visão muito grande do que cada uma quer e o poder de conversar com você sobre isso. Já entrevistei dezenas de pessoas para posições de júnior, pleno e sênior, e eu também já fiz dezenas de entrevistas nacionais e internacionais, e eu também consigo te dizer o que acontece e como que você consegue se dar bem nelas. Ou seja, eu sei te posicionar no mercado de forma eficiente e de destaque. E aí, no fim do dia, do que a gente está falando? A gente está falando de um método para conseguir uma dessas milhares de vagas que você vê por aí. Porque no fim do dia, eu só vou te dizer que existem dois jeitos de você conseguir essa vaga. Primeiro de tudo, o jeito que você vai aprender aqui, que é o caminho mais curto para você conseguir essa vaga, o que você precisa aprender sem desperdício de tempo, de forma que você não vai sofrer para encontrar os recursos de estudo, porque eu vou te dar todos. Então você não vai ficar vendo só estude isso, estude Python, estude SQL. Não, eu vou te falar, estude aqui com esse recurso. Ou seja, você vai ter menos chance de falha, porque você vai aprender com quem sabe. E aí tem um outro jeito que o pessoal fica aí procurando, que é o jeito medíocre. Então, um monte de tópico inútil que nenhum entrevistador nunca vai te perguntar, você nunca vai usar no seu dia a dia, pessoas que não te ensinam nada além de técnicas básicas, cursos caros com reputações ruins, que a gente sabe que tem alguns no mercado, e um foco total em hard skills que não te dão vantagem competitiva de verdade, principalmente em entrevistas. Então a gente vê que hoje ainda existe um foco muito grande em hard skill, em só saber codar, em só saber banco de dados, e as pessoas não entendem que existem outras habilidades que fazem muito mais a diferença na hora de você conseguir um emprego, e que se você aprender rápido, você consegue ter uma vantagem gigantesca. E por que que ter esse método é tão importante? Ele acelera o seu tempo de conseguir uma vaga na área. Você pode entrar em uma grande profissão que continuará crescendo em todo o mundo, que é a engenharia de dados, e quem aproveitar esse momento vai ter um poder gigantesco no futuro, tanto em carreira quanto empreendendo. É uma profissão em falta no mercado nacional e internacional. E você pode pesquisar isso em qualquer fonte que eles vão te dizer a mesma coisa. Estão precisando urgentemente e desesperadamente de engenheiros de dados. E aí, o que vai ter desse método que a gente vai conversar? Primeiro de tudo, vamos falar aqui dos entregáveis, do que eu quero dar na sua mão. De conteúdo, nós vamos ter hard skills, ou seja, as habilidades técnicas que você precisa para começar rápido, ou seja, sem ficar embromando, sem ficar de nhenhenhê, é só o que você precisa para bater os requisitos de uma vaga e começar rápido. Soft skills, ou seja, as habilidades que todos negligenciam e você vai usar como vantagem, ou seja, suas soft skills vão ser sua vantagem competitiva. A gente vai falar um pouquinho de currículo, ou seja, como que você monta o currículo sem cometer um monte de erro que você vê em currículo por aí que atrasa as vagas de chegarem até você, e sobre entrevistas, ou seja, como agir do jeito certo antes, durante e depois da entrevista. E aí já vem aquela pessoa perguntando, me mandando mensagem no direct, e quanto que custa essas brincadeiras que você está falando, Marco? Então, com tudo isso de entrega, eu poderia fazer igual alguns dos meus concorrentes que a gente tem hoje e vender isso por 297 ou até mesmo 497, porque são muitas horas de conteúdo explicativo para você. Mas eu vou fazer diferente. Então, além de um preço muito abaixo disso, que você vai ver aqui embaixo, você vai ganhar grátis. Preparação para entrevistas com script, ou seja, eu vou te falar o que acontece por trás das cortinas e como que você se prepara do jeito certo. Então, fazendo perguntas e respondendo essas perguntas para você já começar a se exercitar nesses pontos, como encontrar as melhores vagas de emprego. Então, te ensinaram errado a usar metade das ferramentas que você tem por aí e você vai aprender comigo
como que as pessoas aceleram o encontro dessas vagas e se candidatam antes das outras pessoas para ter um pouquinho mais de destaque ali e mais chance de conseguir uma entrevista. E networking e o jogo corporativo. Esse daqui é um mapa mental que eu só compartilho com meus mentorados, é uma masterclass que eu faço com eles ali de 1 hora e meia mais ou menos, onde você vai aprender quais são as regras secretas para começar seu emprego na área, na frente de todo mundo, sabendo jogar o jogo e não sendo apunhalado por trás. E aí, no fim do dia, essa é a sua melhor escolha. É um caminho validado e garantido para você conseguir chegar lá. Você só precisa seguir esse caminho confiando em alguém que já percorreu ele e vem se dando muito bem. Se você não gostar, você tem 7 dias para pedir seu reembolso sem complicação, sem trabalho extra, sem problemas. Você pode entrar, acessar, acompanhar ali as aulas sem ter problema nenhum. No fim do dia, essa escolha aqui vai estar na sua mão. É a chance de ganhar mais que o dobro da média brasileira simplesmente num cargo de entrada como engenheiro de dados júnior e construir sua carreira na melhor área que existe, que é a tecnologia. Então, clica aqui embaixo que você vai entender um pouquinho mais.